Glória a Deus, nós passamos um dia aqui, e é demais, porque quando nós falamos sobre o potencial de poder transmitir o amor de Jesus de uma maneira tão espontânea, você sabe, às vezes a gente passa a vida inteira esperando o nosso melhor momento. Sabe que essa ilusão faz parte da vida humana? A gente sempre está esperando um momento melhor do que o que você está vivendo. E às vezes isso nos priva de entender que às vezes o momento que você vive já é o seu melhor momento. E o próximo momento vai ser o seu melhor momento. Eu brinquei com a minha esposa essa semana e eu falei para ela, eu casei enganado quando eu casei. Porque eu casei com 18 para 19 anos, eu não sabia o que eu estava fazendo, não tinha a mínima ideia. Não tinha noção nenhuma do que eu estava entrando, mas nenhuma mesmo. E aí eu brinco com ela, mas é curioso porque que incrível é ser casado, que momento incrível, mas que incrível também é ter filhos, que incrível é envelhecer do lado de uma mulher, que incrível é prosperar, que incrível é você estar dentro da casa própria, que incrível é quando você consegue comprar uma outra casa, que incrível é quando você vê as coisas acontecendo, tem tanta coisa que é incrível, mas às vezes a gente negocia o momento que a gente está, na expectativa de um momento que seja melhor que esse, e a gente não consegue desfrutar. Diga assim comigo, todo tempo de Deus é perfeito. Isso é lindo, porque todo o tempo de Deus é perfeito. Tudo que Deus faz tem um tempo perfeito. E eu quero meditar um pouco com você sobre trabalhe pela graça que você recebeu. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, ele diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vira para quem está do seu lado e fala, trabalhe na graça que você recebeu. E hoje eu estava meditando um pouco sobre isso, e Paulo diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E esse entendimento é profundo, porque não tem como, nós estamos inseridos em um novo pacto, em uma nova aliança em Cristo. Nós estamos inseridos em algo que nós não poderíamos fazer. Eu acho louco que em todo o Velho Testamento ninguém conseguiu cumprir a lei. Eu acho louco que em todo o Velho Testamento ninguém conseguiu acessar a Deus em plenitude. Eu acho louco que todo o Velho Testamento não existe um ambiente de profunda intimidade com Deus. Porque toda justificação na lei era baseada pelas obras. E a Bíblia diz, o justo vai viver pela fé. Ele vai ser justificado por aquilo que crê. E na lei ninguém pôde viver isso que nós podemos viver. Mas Paulo, ele com completo entendimento do que era poder agora desfrutar de algo que nós não podíamos viver, ele disse, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E aí Paulo está dizendo algumas coisas aqui. A primeira coisa que ele está dizendo, a graça de Deus é a única chave para que você se torne algo. Não tem como se tornar alguma coisa fora dessa graça. Não tem como ser alguma coisa fora disso. E ele está dizendo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Por quê? Porque essa graça, é pela graça que eu sou o que eu sou. É pela graça que eu faço aquilo que eu faço. É pela graça que eu vivo aquilo que eu vivo. Gente, alguém tem que estar muito bem para dizer isso. É muito legal quando você vai perguntar para alguém, cara, o que aconteceu na sua vida? É muito bom quando você vê um cara muito feio, casado com uma mulher. Diga amém. Deus vai fazer com você. É muito legal que aí o cara fala assim, foi a graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. É muito bom quando a gente olha para a nossa própria vida. E tem algumas coisas, eu acho muito legal quem é usado em curas e milagres. Eu acho muito legal quando Deus se manifesta com curas e milagres no nosso meio. Porque eu acho que tem algumas coisas que o homem ainda pode dizer que tem alguma coisa a ver com ele. Tem alguns dons que o homem ainda pode querer ser o protagonista daquilo que está acontecendo. Mas é muito bom quando a gente vê alguém que estava enfermo e foi curado.
E a gente olha e diz, mas ninguém pode curar alguém. A capacidade intelectual, o estudo, a instrução, a experiência de ninguém pode fazer isso. E Paulo está falando sobre a vida que ele tinha, ele está dizendo, pela graça de Deus eu sou o que sou. Gente, a maioria de nós aqui vai chegar no céu, a primeira pessoa que você quer ver é Paulo. Eu já disse para minha mulher outro dia, se você morrer primeiro, a primeira pessoa que eu quero ver é você. Um homem apaixonado. Mas a maioria de nós diz, olha, a primeira pessoa que eu gostaria de ver é Paulo. E Paulo é esse cara incrível, e ele está dizendo, olha, tudo aquilo que eu tenho é pela graça de Deus, mas ele vai dizer, mas a graça, a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça de Deus não é uma capacidade para que você se torne o que você quer ser. A graça de Deus é a capacidade para que você seja aquilo que Deus te criou para ser. Paulo está dizendo, essa graça não foi vã. E quando Paulo vai falar sobre essa graça vã, a graça que é útil para te levar para Nínive, que é o lugar do seu propósito, ela nunca vai ser útil para te levar para Tarsis. A graça que funciona para aquilo que eu nasci, fui criado para fazer e ser, ela nunca vai ser útil para aquilo que eu não fui chamado para fazer e ser. E Paulo, ele está dizendo aqui, olha, trabalhe na graça que você recebeu, desenvolva o potencial daquilo que você nasceu para ser, invista e entenda que a graça é uma capacitação extraordinária de Deus, não para que você faça o que você quer, não para que você viva aquilo que você quer viver, não para que você desenvolva o que você quer desenvolver, não. Paulo está dizendo, essa graça ela não se tornou vã. Em outras palavras, Paulo está falando, essa graça sempre vai ser inútil, quando ela não for empreendida para aquilo pelo qual você nasceu. Ela sempre vai ser inútil, quando ela não for utilizada para que você desenvolva o propósito pelo qual Deus te criou. E Paulo está falando, a graça não foi inútil, e a graça inútil é uma graça que ela não está envolvida no propósito pelo qual Deus nos criou. E o interessante é porque ele está dizendo, essa graça nunca vai ser vã. Sabe, você sabia que tem algumas coisas na sua vida que Deus atesta? Tem algumas coisas que você faz que você sente que Deus te deu graça para fazer. É ou não é? Você me vê cantando às vezes, você vê o que é receber graça. O que é receber graça para alguma coisa? Não, não é. Mas é tão interessante porque para aquilo pelo qual você nasceu, e você sente na sua vida que tem algumas coisas que você faz, que o seu coração é inclinado, tem algumas coisas que você faz que você sente leveza em fazer, tem algumas coisas que você faz que você sente facilidade em fazer, tem algumas coisas que você faz que você sente que você tem propriedade em fazer, e é muito gostoso, porque a graça opera justamente com leveza, e ela não se torna vã para aquilo pelo qual você nasceu para desenvolver. E é tão gostoso quando a gente está sentindo leve fazendo alguma coisa. E é tão bom quando a gente sente, e quando nós falamos sobre a vida do Evangelho, a vida do compartilhamento, ela é uma vida leve. Por quê? Porque ela opera justamente no propósito pelo qual nós fomos criados a ser. E é um trabalho do próprio Espírito em nós. Eu amo o fato de que nós somos vasos, e de que Ele está trabalhando em nós. Não é você que está trabalhando em você, é Ele que está trabalhando em você. Paulo está dizendo, à medida que eu me disponho para essa graça, não sou eu que trabalho em mim, é Ele que está trabalhando em mim. É Ele que está forjando em mim, é Ele que está gerando algo em mim, é Ele que está produzindo algo em mim, é Ele que está desenvolvendo algo em mim, e algo está sendo trabalhado dentro de mim. E eu queria aplicar algumas coisas dentro do aspecto de você trabalhar com a graça que Deus te deu. Primeiro, não se desvie nunca do seu propósito, porque Deus nunca vai te cobrar o que Ele não te criou para ser. Deus nunca vai te exigir uma coisa que Ele não te criou para ser. É interessante porque a religião faz você exigir de você algo que você não consegue fazer.
A religião faz você olhar para você. Gente, a religião é tão terrível. Eu dizia, uma vez um amigo falou, vamos visitar a igreja da minha mãe. E a gente foi lá. Cheguei lá, a igreja da mãe dele era uma igreja bem pequenininha, acontecia numa sala. E aí a irmã falou, solta o playback aí. Eles soltaram o playback. A religião é tão terrível que obriga a pessoa a tramitar e a fazer algo que a graça não foi liberada para que ela fizesse. A religião é tão terrível quanto a indiferença, quanto aquele que está completamente diferente, porque ambos, um está tentando fazer pela sua força aquilo que a graça não permitiu que ele fizesse, e outro está deixando de fazer aquilo que a graça validou que ele fizesse. E aí a irmã falou, solta o playback, aí soltaram o playback para a irmã. A irmã foi para frente e ela chorava, e estava tocando o playback, começou a parte de entrar a música, e ela começou a chorar sem parar. E os irmãos começaram a rodopiar na igreja. E aí o irmão falou aleluia, a irmã chorava mais, o outro glória a Deus. E daqui a pouco os irmãos começaram, de verdade, a rodopiar no meio da igreja. Era uma igreja muito pentecostal. Quando acabou a música, ao invés da irmã ficar calada, ela falou, irmãos, quero pedir perdão, eu trouxe o CD do playback errado. Aí depois deram oportunidade para outros irmãos, que eu falei, meu Deus, não é possível. Alguém falou para esse irmão que para fazer alguma coisa para Deus tem que cantar. E aí o cara está querendo entrar numa graça que não é dele. Ele está querendo entrar num propósito. Deus nunca vai te cobrar de ser pastor se você não foi chamado para ser pastor. Mas a religião diz, se você não largar tudo que você tem e vier ser pastor, você não está aprovado por Deus não. Às vezes a graça não é para você ser pastor, e a última coisa que Deus vai te cobrar é ser pastor. Às vezes a graça, e é tão poderoso isso, porque você sente uma leveza para aquilo pelo qual a graça te capacita a ser, para aquilo pelo qual Deus está te construindo. E quando nós falamos sobre não desperdiçar essa graça, não se desvie do seu propósito. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 13, no verso 10. Gênesis capítulo 13, no verso 10 diz, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão nas terras de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Sabe qual que é a questão? É que a graça é tão poderosa que ela não te criou para fazer alguma coisa fácil. É que o propósito de Deus para você é algo tão poderoso que ele não é fácil. Na verdade, é mais profundo, ele não é difícil, ele é impossível. A proposta de Deus para nós é algo que é mais do que difícil, é impossível. E quando a Bíblia fala sobre Ló e Abraão se dividindo, Ló tem uma visão natural. Ló tem uma visão humana. Ele enxerga de uma maneira natural qual é o melhor lugar que eu devo estar, qual o lugar mais confortável. E o lugar mais confortável desviou ele do propósito dele. Gente, a pior coisa é que tem algumas decisões da vida que não voltam. A pior coisa é que quem casa fora de propósito, às vezes tem que arcar com uma vida inteira fora daquilo que deveria ter vivido. A pior coisa, e eu vou te dizer, eu não quero te enganar, quando você trabalha fora da graça que te foi dada, você tem um cansaço de vida. A pior coisa é quando você renuncia, porque Ló está olhando, e eu te falo, inicialmente parece que a campina é mais agradável, mas o final da campina é Sodoma. Deixa eu dizer para você, você tem graça suficiente para nunca precisar ir pelo caminho mais fácil. Você tem graça suficiente para nunca precisar ser apressado nas escolhas que você vai tomar na sua vida. Você tem graça suficiente para nunca precisar pegar atalho. Sabe por quê? Porque Abraão diz, cara, você pode escolher, você vai para a Campina Verdejante, mas é o seguinte, eu tenho graça suficiente para andar pelo deserto, ver o deserto florescer,
E Abraão vai armando tenda até chegar a Canaã, porque ele está dizendo, a graça é suficiente. É o que Paulo está dizendo. Eu trabalhei dentro da esfera da graça que eu recebi de Deus. E dentro da esfera que você recebe da graça de Deus, você vai ver que por mais que momentaneamente seja um desafio o seu propósito, você vai entender que Deus vai te chamar para coisas impossíveis, mas que a graça dele está te capacitando e te chamando para coisas impossíveis, que a graça dele está te separando para coisas impossíveis. Graça e nós entendemos que ela é um favor imerecido, mas ela também é uma capacitação sobrenatural, para que você possa fazer por meio dele aquilo que você não tinha capacidade para fazer sozinho. Isso é demais. É um entendimento de que, olha, deixa eu falar para você, o grande trabalho do diabo é para que você não cumpra o seu propósito. A grande estratégia, é por isso que, gente, outro dia um irmão mais velho falou, pastor, por que é os jovens que eu vejo, que às vezes estão tão distraídos de tanta coisa, e isso não acontece no nosso meio? Glória a Deus, eu sei que não acontece. Mas eu estava dizendo para ele, é porque, quando você negocia o seu propósito, você negociou a sua graça. Quando você abre mão de viver aquilo que era para você viver, porque a esfera da graça é uma capacitação para dentro daquilo que Deus te chamou. E para aquilo que Deus te criou para ser, você é imbatível, você é único. Para aquilo que Deus te separou para ser, você é único. Mas para aquilo que Deus chamou para ser. Mas uma segunda verdade que nós entendemos aqui, não abra mão de perseverar. É curioso, gente, porque o fato de Deus falar não invalida a necessidade de ter que perseverar. Eu acho muito legal a história de perseverança, e a graça vai te dar capacidade para perseverar. Ninguém pode perseverar de maneira natural. Ninguém pode crer, apesar das circunstâncias, de maneira normal. E se Deus coloca algo no coração, se Deus colocou algo, se Deus inclinou o seu coração, se Deus produziu algo dentro de você, isso não quer dizer que você não tem que perseverar até aquilo acontecer. E para mim uma das maiores loucuras, uma conta que não fecha, é o entendimento que eu já tenho tudo, mas que eu ainda vou ver esse tudo. É o entendimento de que Deus me falou e a palavra dele é criativa, e ele não volta atrás, ele não pode mentir. Mas que eu vou ter que ser aperfeiçoado, e eu vou sendo desenvolvido para isso. E Deus trabalha através da perseverança. Nós não ficamos e não perseveramos para convencer a Deus a fazer. Porque se Deus disse que Ele vai fazer, você não precisa ficar convencendo. É Ele que disse que vai fazer, então você não precisa te convencer. É igual quando a gente vai orar pelo enfermo. Você vai orar, você está orando, você quer orar para que ele seja curado, e ele está ali insistindo. É a mesma coisa, você vai orar para alguém e fica, não, ora por mim, não, eu estou aqui orando, não tem por que você insistir de algo que eu mesmo me dispus a fazer. Quando Deus te libera uma palavra, Ele mesmo se dispõe a cumpri-la, e mais que isso, ela já está pronta, mas a perseverança é o que vai moldar o nosso coração, é o que vai nos preparar para estar no lugar que Deus disse que você deveria estar. Gente, eu não sou tão velho assim, mas eu tenho aprendido que uma coisa que não dá para menosprezar é maturidade. Eu não sou tão velho assim, mas eu já tenho sabedoria com você o suficiente para entender que uma criança não pode receber tudo de uma vez. Na verdade, uma criança não pode receber nem um tablete de chocolate de uma vez. Porque a capacidade dela é limitada de administrar aquilo que ela recebeu. Mas à medida que ela cresce em maturidade, à medida que ela se desenvolve em maturidade, ela vai podendo então ser aperfeiçoada no entendimento e preparada para aquilo que vai acontecer. Deixa eu dizer para você, você vai ter que perseverar sobre aquilo que Deus disse para você, porque a perseverança é que vai moldar o seu caráter para que você desfrute de tudo aquilo que já é seu. É a perseverança que está trabalhando em nós para aquilo que Deus está falando que nós somos. Mas o fato é, o que na sua trajetória você já abriu mão? O que Deus já disse para você, que você abriu mão de perseverar, que você abriu mão de crer. Eu amo entender que a graça é uma medida específica de Deus para cada um de nós, ela opera em cada um de nós. E eu não sei você, mas às vezes a gente acha que Deus,
ele tem um limite daquilo que ele vai fazer, e às vezes a gente olha Deus fazendo na vida de alguém, e diz, olha, Deus fez na vida de alguém, e eu não sei se sobrou alguma coisa para mim. Eu não sei se tem o suficiente para mim. Não, é um trabalho individual de Deus, é um potencializar individual de Deus para aquilo que Ele falou para você. Sabe, eu acho que quando a gente entende essa mensagem, a gente precisa de ter meia dúzia de pessoas que estão dizendo, a graça não foi vã comigo. A gente não precisa de ter meia dúzia de pessoas dizendo, cara, eu estou vivendo em plenitude o propósito de Deus para a minha vida, para a minha história, para os meus dias. Não, a gente pode ter centenas de pessoas dizendo, olha, cara, eu estou perseverando aqui porque eu creio. Será que a gente tem aqui centenas de pessoas convictas acerca daquilo que Deus vai fazer na sua história, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus vai fazer na sua família, aquilo que Deus vai fazer dentro da sua casa? Por quê? Porque é uma convicção pessoal acerca daquilo que Deus vai fazer. Quanta coisa a gente deixou de crer, quanta coisa a gente para, e é interessante porque nessa trajetória, ei, olha aqui para mim, sabe o que eu descobri? É que muitas vezes a gente para de crer exatamente naquilo que nós nunca deveríamos parar de crer. A graça está dizendo, Abraão, você vai ser um pai de multidões. Aquele cara não desiste de ficar rico, e ainda que a graça de Deus operou dessa forma, aquele cara não desiste de constituir família, não, mas ele olha para justamente aquilo pela graça que ele faria, era o algo mais difícil da vida dele. Aquilo que a graça prometeu a ele era justamente o ponto de maior incógnita da vida dele. E o desafio é que você pare de crer justamente no ponto no qual Deus te disse, eu vou operar minha graça, e através de você, você vai ver isso acontecendo. E é normalmente justamente o ponto que a gente para. É justamente o ponto que a gente para de perseverar. Deixa eu te falar, o que você parou de crer? O que você parou de crer na sua história? Que palavra de Deus que você parou de crer? Que palavra que você abriu mão, que você renunciou? E você sabe, às vezes a gente não para de crer, mas às vezes a gente diminui o nosso padrão. A gente pega a palavra de Deus e a gente adapta ela, porque a gente não quer perseverar. Então, Deus, se Isaac é muito difícil, porque Sara não pode gerar, então tem Agar. Deixa eu dizer para você, Paulo está dizendo, essa graça não é vã, ela não é nula, ela sempre opera na totalidade. O que você cansou de tentar? É interessante porque a primeira reação de todo homem ou mulher ao ouvir uma palavra de Deus, é a primeira, entenda, é a primeira, é de tentar executar o que Deus te mandou fazer, que só a graça poderia fazer por você, pela sua própria capacidade. A primeira reação que a gente tem quando Deus diz, cara, você vai ser um líder frutífero, a primeira reação que você tem é dizer, Deus, estou me matriculando numa escola, Deus, eu vou começar a caminhar com alguns caras, Deus, eu vou começar a fazer alguma coisa, e você vai ver, eu vou voltar aqui ano que vem, e vai ser demais, e Deus está dizendo, não é a sua capacidade que te aperfeiçoa, é a minha graça que vai te aperfeiçoar. A primeira reação quando Deus diz, cara, você vai ser um cara que vai transmitir a palavra, e lá dentro onde você está, vai fluir. A primeira coisa que a gente pensa é na capacidade natural. Mas é lindo, porque a graça é o fim da possibilidade natural. É o fim, é quando a gente chega no fim de nós mesmos. É o fim do entendimento que eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Aí Deus diz, agora eu começo. Eu amo as vezes que eu tenho que desistir de mim. É muito legal às vezes que eu mensuro algo que eu não teria capacidade nenhuma para chegar. Por um tempo, eu achava desafiador ver quem conseguiu chegar mais longe que eu. Eu achava desafiador olhar para alguém que tinha chegado mais longe porque me confrontava. Olhar as pessoas que chegaram mais longe que você confronta as suas capacidades. Olhar a mesma pessoa que tem a sua idade, que tem os seus sonhos, que estão vivendo eles, confronta a sua capacidade. E por um tempo, eu me sentia mal quando eu sentia minhas capacidades confrontadas. Hoje eu me sinto bem. Porque quando eu olho alguém que faz mais que eu, que tem mais que eu
e que às vezes está vivendo um propósito, Deus me chamou a viver também, eu me sinto confrontado a crer, cara, se não for a graça de Deus por mim, nada mais pode resolver o meu problema. Se não for Deus operando ao meu favor, nada mais dá solução. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, por isso, não desanimamos. E talvez você está desanimado sobre alguma palavra que Deus te disse. Talvez você está desanimado sobre algo que você está vivendo. Talvez você está abatido sobre alguma realidade. Talvez você olha, e gente, é demais, porque a esperança bíblica, ela produz uma fé no nosso coração, que é a convicção pela qual nós cremos, e a Bíblia vai dizer aos Hebreus que esses homens morreram sem ter visto a promessa fisicamente, mas dentro deles já estava materializado. Quer dizer que a fé pode te levar a um nível de satisfação que é pleno. E Paulo está dizendo, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas do que nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Deixa eu dizer para você, tem graça liberada essa noite para aquilo que Deus te mandou fazer. Tem graça liberada. E deixa eu falar, tudo que Deus te mandou fazer é ilógico, é incoerente, é inconsequente, é impossível, não dá. Mas sabe o que eu quero te falar? A graça opera de maneira poderosa para que você se levante e cumpra aquilo pelo qual você nasceu para ser. Quando você desiste, você torna a graça vã. Quando você desiste, você impossibilita a graça de operar. Mas enquanto você persevera, você está dizendo, cara, eu só sou um menininho, eu só sou um anão, tem um gigante na minha frente, mas é a oportunidade da graça de Deus de operar. Então eu vou possibilitar que o mundo veja que a graça de Deus não é vã. Antes ela opera eficazmente para tudo aquilo pelo qual eu fui criado para ser. Ei, eu quero profetizar que os impossíveis que Deus te criou para viver, que os impossíveis que Deus te formatou para viver, que as palavras ilógicas que Deus te criou para viver, elas estão na esfera da graça que Ele liberou para você, e essa graça não vai ser vã, ela cumprirá com o efeito pelo qual Deus te criou e liberou Cristo na cruz, para dentro da sua esfera, você viver a plenitude daquilo que Deus te criou para ser. Essa é a realidade. Então não para. Às vezes eu olho para aquilo que Deus me chama a fazer, eu digo, eu não posso fazer, mas a minha graça te basta. Eu não posso enxergar. Sabe o que Ele está dizendo? A minha graça te basta. A minha graça é eficaz. Ela é eficaz. Ela é suficiente. Você não precisa mais nada do que ela para viver aquilo que eu te disse. Você não precisa de mais nada além dela para desfrutar. Mas um último aspecto, nunca negocie o seu lugar. Quando você abre mão da sua graça, você negocia o seu lugar. Você sabe, em plenitude, nós somos colocados em Cristo, nós somos filhos, nós somos amados. Isso é demais, mas isso não é tudo. Isso é incrível, mas isso não é tudo. Eu vou dizer que toda graça que não produz retorno, ela é sem entendimento. A Bíblia vai dizer que a lei é um zelo sem entendimento. É legal, mas não tem plenitude. É bacana, mas não tem profundidade. É algo legal, é bacana, mas a profundidade da coisa, ela está quando eu entendo, peraí, essa graça, gente, nós cantamos sobre um Deus singular. A Bíblia diz que Deus faz canções sobre nós. Nós cantamos sobre um Deus que é único. Nós cantamos sobre um Deus que é singular.
Mas eu não sei você, todas as vezes que eu ouço Deus cantar sobre mim, todas as vezes que eu ouço Deus falar sobre mim, Ele fala sobre um Dênio singular. Deus sempre está falando sobre alguém que é único. Deus sempre está olhando, Ele tem uma canção específica para fazer sobre você. Porque Deus está dizendo, cara, tem um lugar que é seu que ninguém mais pode ocupar. Tem um lugar que é específico seu. E por meio da graça nós somos colocados nesse lugar. Por meio da graça nós perseveramos para que estejamos nesse lugar. E é interessante lá em Gênesis 25, 24 a 29, eu estou encerrando. Gênesis 25, 24 a 29, fala sobre um cara que negociou o lugar dele. Ei, com a graça operando eficazmente em nós, nunca negocie o seu lugar. Tem um lugar que é seu. Você está ouvindo sobre algo que Deus vai fazer no Brasil, mas deixa eu te falar, tem um lugar que é seu. Tem mais alguém crendo aqui? Tem um lugar que é seu. Nós estamos falando sobre universidades, escolas, tem um lugar que é seu. Tem um lugar que é específico seu. Talvez você diz, mas quem sou eu? Eu não sei quem você é. Não fui eu que te formatei, não fui eu que te criei, não fui eu que te desenhei, não fui eu que sonhei com você, não fui eu que liberei fôlego de vida, não fui eu que te criei do pó com as minhas mãos, mas eu conheço quem fez isso. E Ele mesmo diz, tem um lugar que é seu, que ninguém pode preencher. Tem um lugar que Ele formatou para você, porque quem te criou, formatou. E olha, lá em Gênesis 25, 24, diz, tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú, ele disse, peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou, diga assim comigo, desprezou. Não, você está comigo, a gente está acabando, diga, desprezou. Diga uma vez mais, desprezou. Deixa eu falar, todas as vezes que você não utiliza a graça que Deus te deu para viver o que Deus disse que você viveria, isso se chama desprezo. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Sabe quando a gente entende essa graça, você não vai renunciar ao lugar que é seu. Você não vai abrir mão do lugar que é seu. E o lugar que é seu não é uma competição com quem está do seu lado. O lugar que é seu não exige que alguém caia para que você se levante. O lugar que é seu não exige que aconteça um problema. Não, mas tem um lugar em Deus que é o seu lugar. E a Bíblia diz que Esaú, ele estava cansado, ele chega do campo. E a Bíblia fala que ele desprezou aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele desprezou uma palavra que estava sobre ele. Ele desprezou uma realidade que existia sobre ele. E o que Deus falou para você? O que Deus tem te dito? Quantas vezes eu me pego desprezando o que Deus estava me falando? Quantas vezes eu me pego olhando para algo que Deus está falando? E eu dizendo, cara, isso aqui não é possível. Isso aqui não tem possibilidade. Isso aqui não tem como acontecer. Isso aqui é ilógico. Mas sabe o que eu percebi? É que Deus nunca te coloca no lugar que a sua possibilidade possa ser favorável. É que Deus nunca trabalha com a gente no lugar. Seria muito fácil, deixa eu te falar. Nós estamos falando que é o tempo do Brasil, mas não se engane. Os caras que vão se levantar nos próximos 10 anos não são os caras que você acha que tem possibilidade de viver. A cada ano está surgindo uma igreja que ninguém sabe quem é o pastor, que ninguém sabe onde é a cidade, que ninguém sabe de onde veio, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas que não são, para confundir as que são. E Esaú desprezou. O que pode acontecer com a sua vida se você não desprezar o que Deus te diz? Sabe o que é desprezar? É quando você põe de lado. Desprezar é quando você abre mão de tentar. Desprezar é quando a gente se sente vencido por alguma coisa. Desprezar é quando aquilo que a gente vê se torna mais poderoso do que aquilo que Deus nos disse.
Desprezar é todas as vezes que você se sente abafado, porque você está olhando alguém que Deus está fazendo, e na era do Instagram, da comparação, desprezar é quando você, deixa eu dizer, tem algo único na sua história, e tem uma graça efetiva para operar eficazmente em você. E Paulo disse, por causa dessa graça, eu trabalhei. Ei, trabalhe para dentro do seu propósito. Para de querer mirar naquilo que Deus não te chamou para fazer. Para de desgastar a sua vida. Eu fiz um compromisso comigo mesmo, esses dias eu me peguei nisso. Tem coisa na minha vida que, eu lembro, quando eu estava envolvido em todo o contexto, já tinha casado, a Bruna me sustentou 3 anos integralmente. Durante 3 anos eu não trabalhei, tem irmão dizendo, glória a Deus aí. Manda uma dessa, Jesus. Mas durante 3 anos inteiros, a Bruna trabalhava, ela já tinha uma condição, tinha um emprego legal. E eu lembro no dia que eu liguei para ela, eu falei, Bruna, é o seguinte, Deus me chamou para ser pastor, e não é o caso de todo mundo aqui, glória a Deus por isso. Mas era a minha graça, era aquilo que eu tinha chamado para fazer. Eu falei para ela, Deus, eu estou sentindo, mas para isso eu não posso trabalhar, eu vou ter que viver integral. E do outro lado do telefone ela falou, o que você nasceu para fazer? Eu nasci para fazer isso. Ela falou, então você nunca vai se ver desamparado por Deus, dentro da esfera daquilo que Deus te mandou fazer. Deixa eu te falar, Deus te mandou empreender, cara, vai empreender. Deus te mandou viver uma loucura, Deus te mandou largar tudo e ir para outra nação, vai. Deus te mandou abrir mão de tudo para viver algo louco, vai. É a sua única chance, é a sua única existência, é a sua única história. O que Deus falou para você? Ei, o que Deus te disse? A Bíblia diz que Esaú, ele estava debaixo de uma palavra de Deus, mas ele desprezou, ele olhou para a circunstância momentânea e disse, cara, o que Deus me disse é tão longe, é tão distante, é tão ilógico, que eu troco por qualquer coisa que tem agora. Qualquer coisa agora é uma moeda de troca, um prato de sopa é uma moeda de troca, dentro daquilo que Deus falou para mim. Ei, não troque por um prato de sopa o projeto de Deus para a sua história, não troque por um prato de sopa aquilo que Deus disse que você viveria. E aí, a verdade é que, quando nós olhamos a vida de Paulo, é uma coragem. Deixa eu dizer para você, ninguém essa noite, ó Deus falando, eu gosto quando Deus brada. Ei, deixa eu dizer para você, ninguém nessa noite precisa ser chamado para aquilo que Deus já mandou você fazer. Ninguém precisa que Deus te chame para fazer aquilo que Deus mesmo te disse que você deveria fazer. Nós estamos finalizando um dia, um tempo de gente muito corajosa, ousada, que está dentro das universidades e escolas. Nós estamos clamando para que Deus faça de novo o que Ele fez em outras gerações, para que Deus faça de novo através de nós o que Ele fez em outros tempos. Nós estamos clamando para que Deus opere com a sua graça e faça o que a nossa capacidade não pode fazer. Que Deus nos coloque diante de pessoas que só a tua graça pode nos colocar. Que Deus nos introduza em ambientes que só a graça dele pode fazer. Nós estamos clamando para que a nossa história seja uma história onde nós podemos dizer: a graça de Deus não foi vã. Antes, ela operou eficazmente em todas as coisas. E que eu me tornei um cara rico? Não é sobre riqueza. Que eu me tornei um pastor famoso? Não é sobre fama. E que eu me tornei um cara importante? Não é sobre ser importante. Eu me tornei aquilo que a graça de Deus tinha projetado que eu fosse. Eu me coloquei à disposição, como um vaso na mão do oleiro, para dizer: Deus, eu estou aqui para fazer, para ser e para cumprir. Mas eu não vou abrir mão de ser, de fazer e de cumprir, porque a graça vai operar eficazmente em mim.